Fala galera, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o quarto episódio da Lei 8.625, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP. Hoje nós vamos dos artigos 32 até o artigo 58. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seu comentário para críticas e sugestões, que é muito importante para a gente. Vamos lá? Seção 5 dos Promotores de Justiça. Artigo 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos promotores de justiça, dentro de suas esferas de atribuições, inciso 1, impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os tribunais locais competentes. Inciso 2. Atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis. Inciso 3. Oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Capítulo 5 dos órgãos auxiliares. Seção 1 dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica. Inciso 1. Estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. Inciso 2. Remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos órgãos ligados à sua atividade. Inciso 3. Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para a obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4. Remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições. Inciso 5. Exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. Seção 2 da Comissão de Concurso. Artigo 34. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica e observado o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. A Lei Orgânica definirá o critério de escolha do presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na forma do artigo 15, inciso 3 desta lei. Seção 3 do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Artigo 35. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Parágrafo único. A Lei Orgânica estabelecerá a organização, funcionamento e demais atribuições do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional. Seção 4 dos órgãos de apoio administrativo. Artigo 36. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinar os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Seção 5 dos estagiários. Artigo 37. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das promotorias de justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça para período não superior a 3 anos. Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e dispensa dos estagiários, que serão alunos dos 3 últimos anos do curso de bacharelado de Direito de escolas oficiais ou reconhecidas. Capítulo 6 das garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público. Artigo 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. Inciso 1.
vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos. Inciso 1. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2. Exercício da advocacia. Inciso 3. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Parágrafo 2º. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça Local, após autorização do Colégio de Procuradores, na forma da Lei Orgânica. Artigo 39. Em caso de extinção do órgão de execução, da comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer. Parágrafo 2º. A disponibilidade nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e à contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Artigo 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica. Inciso 1. Ser ouvido como testemunho ou ofendido em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente. Inciso 2. Estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais. Inciso 3. Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvado exceção de ordem constitucional. Inciso 5. Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Inciso 6. Ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos da instituição, na forma da Lei Orgânica. Artigo 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica. Inciso 1. Receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiam. Inciso 2. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Inciso 3. Ter vista dos autos após a distribuição às turmas ou câmeras e intervir nas sessões de julgamento para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Inciso 4. Receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista. Inciso 5. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional. Inciso 6. Ingressar e transitar livremente. Alínea A. Nas salas de sessões de tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados. Alínea B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios da justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de internação coletiva. Alínea C. Em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Inciso 7. Examinar, em qualquer juízo ou tribunal,
autos de processos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 8. Examinar, em qualquer repartição policial, autos de flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 9. Ter acesso ao indiciado preso a qualquer momento, mesmo quando decretada sua incomunicabilidade. Inciso 10. Usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público. Inciso 11. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Parágrafo único. Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por parte do membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Artigo 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida na forma da Lei Orgânica, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Capítulo 7. Dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público. Artigo 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei. Inciso 1. Manter ilibada a conduta pública e particular. Inciso 2. Zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Inciso 3. Indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal. Inciso 4. Obedecer aos prazos processuais. Inciso 5. Assistir aos atos judiciais, quando obrigatório ou conveniente a sua presença. Inciso 6. Desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções. Inciso 7. Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei. Inciso 8. Adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra novos serviços a seu cargo. Inciso 9. Tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça. Inciso 10. Residir, ser titular, na respectiva comarca. Inciso 11. Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. Inciso 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais. Inciso 13. Atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes. Inciso 14. Acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Artigo 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações. Inciso 1. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Inciso 2. Exercer advocacia. Inciso 3. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, como cotista ou acionista. Inciso 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei. Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso 4 deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público, em centro de estudo e aperfeiçoamento do Ministério Público, em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Capítulo 8 dos vencimentos, vantagens e direitos. Artigo 45. O membro do Ministério Público, convocado ou designado para substituição, terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. Artigo 46. A revisão da remuneração dos membros do Ministério Público far-se-á na forma da lei estadual. Artigo 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância ou categoria, ou da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo os seus procuradores de justiça não menos de 95% dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral. Artigo 48.
A remuneração dos membros dos Ministérios Públicos dos Estados observará, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelos membros do Poder Judiciário local. Artigo 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça em cada Estado, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justiça, vide ADIM número 1274-6. Artigo 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo para despesas de transporte e mudança. Inciso 2. Auxílio moradia nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Inciso 3. Salário família. Inciso 4. Diárias. Inciso 5. Verba de representação do Ministério Público. Inciso 6. Gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar. Inciso 7. Gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho nas comarcas em que não haja junta de conciliação e julgamento. Inciso 8. Gratificação adicional por ano de serviço incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 9. Gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 10. Gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções. Inciso 16. Verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior. Inciso 12. Outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18 e 19 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Computar-se-á para efeito de aposentadoria, disponibilidade adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos. Parágrafo 3º. Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a gratificação de representação de Ministério Público. Artigo 51. O direito a férias anuais, coletivas e individuais do membro do Ministério Público será igual ao dos magistrados, regulando a lei orgânica a sua concessão e aplicando-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Artigo 52. Conceder-se-á licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença de pessoa da família. Inciso 3. A gestante. Inciso 4. Paternidade. Inciso 5. Em caráter especial. Inciso 6. Para casamento, até 8 dias. Inciso 7. Por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 8 dias. Inciso 8. Em outros casos previstos em lei. Parágrafo único. A lei orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções. Artigo 53. São considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão, inciso 1, de licença prevista no artigo anterior. Inciso 2, de férias. Inciso 3, de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos e, mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4, de período de trânsito. Inciso 5, de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição. Inciso 6, de designação do Procurador-Geral de Justiça para: a linha A, realização de atividade de relevância para a instituição. A linha B, direção de centro de estudos e aperfeiçoamento funcional do Ministério Público. Inciso 7, de exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa de classe na forma da lei orgânica. Inciso 8, de exercício das atividades previstas no parágrafo único do artigo 44 desta lei. Inciso 9,
de outras hipóteses definidas em lei. Artigo 54. O membro do Ministério Público será aposentado com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 anos de idade e, facultativamente, aos 30 anos de serviço, após 5 anos de efetivo exercício na carreira. Artigo 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à tonalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em que forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Ministério Público. Artigo 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles. Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. Artigo 57. Ao cônjuge sobrevivente, e, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em importância igual a 1 mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido. Artigo 58. Para os fins deste capítulo, equipara-se a esposa à companheira nos termos da lei. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio da Lei 8.625, que trata sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixa o seu like e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!